The Social Dilemma, né? O pessoal que é de produto, que montou produtos que, cara, mudou a estrutura do tecido social da humanidade, parceiro. Tipo, hoje você não consegue ficar, sei lá, um dia sem estar do lado do celular, velho. Graças a esses produtos, né? Habit Forming Products, que a gente está fazendo os cursos para a gente poder criar novos produtos que criam hábito. Vamos pelo menos usar isso para o bem. E é a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. Você vai falar, putz, redes sociais, melhorou ou piorou a humanidade? Cara, melhorou um monte de coisa, tem outras coisas que tem os contras. É a mesma ideia, a mesma coisa que vai acontecer. Essa parada vai literalmente daqui a, talvez muito mais rápido, 2 anos, alterar a estrutura do tecido social, as relações pessoais e profissionais. Eu não lembro se foi o Harari que falou ou se foi o Machado de Assis, mas eu li num artigo que eu gostei do exemplo. Ele falava, olha, a gente nunca teve uma grande mudança brusca em empregos no mundo, em o que a pessoa fazia. Sumiu um monte e apareceu um monte. A não ser na Revolução Agrícola, e ele está dando exemplo dos Estados Unidos, que na década de 00 até 1970, eles trocaram 50% da população que estava morando na agricultura, no campo, foi para a cidade, né? Então, em 70 anos, que deve dar umas 2 ou 3 gerações, teve um shift de empregos, e não só de empregos, como de local de vida e como de infraestrutura, não é? E aí o que essa pessoa falava, não sei se ela falava esse número ou se eu que estou inventando esse número, só que agora não vão ser 70 anos, né? Vão ser 7 anos. Então a gente vai ter que deslocar pessoas que estavam trabalhando de um jeito ou com uma coisa para outra. Assim, não é geracional. Ah, seus filhos vão ter que... seus filhos vão ter que ir mais para cá. Não, é você mesmo, né? Não é os seus netos ou seus filhos, é você. Você vai ter que fazer esse shift. E aí, como a gente direcionar a tecnologia, e eu também vi uma palestra de um CEO da Abril, eu fiquei bem impressionado. Ele falava, a gente tem essa capacidade de direcionar a tecnologia. Para onde a gente direcionar os geradores, né? Esses Generative AI, para onde a gente direcionar, o mundo vai. Então, cabe a nós pegar esse canhão e tentar minimamente jogar para um lado, jogar para o outro, senão a gente vai dar o tiro no pé. Então, eu acredito muito nisso. Não vai ter um shift grande de empregos, não é? Tem que tomar cuidado para não ser só destruidor de valor. Tem gente que coloca isso, tá? A verdade é, há cientistas e economistas e sociólogos falam, existe a chance do GPT só destruir valor e todo mundo perde, sabe? Ou quase isso, né? É um jogo de perde. Tem gente que fala, não, vai somar. Você vai pegar o trânsito hoje, o Waze te diz o que fazer, né? Ele te diz se você vai virar à direita, se vai virar à esquerda, você vai pegar essa rua, e você não questiona. E eu acho que esse é um primeiro risco, né? Um risco ético gigante, de às vezes uma ausência de questionamento, né? Se a máquina está te dizendo isso, deve ser verdade, você executa como uma caixa preta de um avião ali que você não consegue, né, você não tem acesso, né? Não tem uma certa transparência. Então, acho que esse é o primeiro risco, e esse risco desemboca em várias outras coisas, né? E é muito legal ver a visão do Sam Altman sobre isso, e ele super humilde, em vários momentos, falando, cara, a gente também não sabe, a gente está muito com uma pesquisa aqui de descobrir algumas coisas, vendo o que dá para fazer, o que não dá, mas a gente também está tentando ser cauteloso, porque a gente também não sabe muito bem algumas respostas. É muito graças a essa coisa do no-code, low-code, aliado com a inteligência artificial, que vai ser nessa velocidade bizarra, não só por causa da inteligência artificial. Porque, cara, todos os dias eu consigo encontrar umas 3, 4 ferramentas novas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Da mesma forma que a tecnologia te traz a opção de ter um pouco mais de preguiça em uma série de outras coisas, né, ela também te traz uma certa comodidade. Só que alguns conhecimentos se perdem, né, e a gente não sabe muito bem se eles vão fazer falta no futuro ou não. Né? Porque assim, tudo bem, talvez você não saiba mais algumas coisas que hoje você pergunta para AI, mas o seu cérebro vai continuar se fortalecendo, sua mente vai continuar se tornando inteligente, porque você vai ter que estudar outras coisas. Cria um artigo otimizado para SEO, sobre os temas tal. Então, sim, a gente consegue montar um fluxo inteiro, né? Palavra-chave, artigos para essas palavras-chave, monte o conteúdo com esses artigos, né? Você pode pedir para ele fazer os bullets sobre o tema, depois desenvolver os bullets. Quanto mais você ir quebrando, mais vai sair um produto final de qualidade, né?
esse da gente dá bastante input pro sistema e ele dá algo pequeno pra gente, que é onde eu vejo funcionar melhor. Então tem gente que tá falando, não, vamos criar um curso com GPT. Gente... Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Você sabe, vamos criar um livro, sendo que você dá 2 linhas. Que loucura. Que coisa absurda. Não tem input suficiente, não tem... Né? Você chega para um gênio e faz assim, cria um curso aí de física. Sabe, não sei nem como me colocar. Sintetização, resumo, pegar o que se fez e tirar a conclusão, revisar, etc. Esse, ele é matador. Por que a gente vai ficar insistindo na outra parte, né? Primeiro eu fiz um GPT-3... Eu vou dar uns Ctrl mais aqui. Eu perguntei, olha, você pode resumir essa notícia aqui para mim, que é PM3 com BR, Elon Musk cria nova empresa de inteligência artificial para naves espaciais, né? Ele fala, a notícia diz que Elon Musk criou o OpenAI for Space, que se concentra. O objetivo da empresa é ajudar na exploração da colonização do espaço, usando inteligências artificiais para tornar as missões mais eficientes e seguras. Não há muitos detalhes, mas é provável que a empresa trabalhará em estreita colaboração com outras empresas. Então, esse link aqui não existe, né? 404. Eu mandei uma fake news, ela me respondeu, ela deu detalhes da fake news. Certo? Mas as versões mais novas... Eu comecei com o GPT, o 3.5 Legacy. O Turbo... Olha só, no Turbo, eu fui tentar enganar o Turbo, eu falei, eu acho que eu também exagerei, né? Pode resumir essa notícia? Elon Musk cria produto para descascar bananas. E aí ele já falou, olha, essa eu não posso resumir essa notícia porque ela é falsa. Ele já percebeu, o GPT-4, ele é mais ainda esperto de pegar incongruência. Você pergunta, né, como que eu posso usar melhor os parafusos nas minhas receitas de bolo de fubá? Ele já vai falar, não faz sentido isso, né? O 3 ele fala, não, mas ele pegou que é o produto para banana, né, cara? Ele não disse que aqui é um link 404 que não existe. Ele disse assim, cara, não, Elon Musk inventou, entendeu a diferença? Aqui eu também tentei, eu falei, e essa notícia das naves espaciais? O 3.5 Turbo, ele também não pegou, né? Então, o que eu acho curioso é que as pessoas ficam dando risada, mas o GPT não sabe isso, o GPT não sabe aquilo. Fala essa bobeira. Gente, saiu ontem o ChatGPT, saiu ontem. E as pessoas falam, olha, encontrei aqui, olha só, ele caiu nessa minha piadinha aqui, se canevasse, se usava esqui, e não sei o quê, e se eu tenho 2 bolos e 3 coelhos, quanto a minha irmã tem? Olha, ele não acertou isso, mas ninguém acerta isso, sabe? A atitude tem semelhanças com as humanas, a verdade é essa, pode desagradar quem for. Dado a base que você já tem, que é grande, toda a literatura, seu curso, seu ponto focal, o que você quer testar, quais são os principais erros, por favor, gere para mim um exercício de múltipla escolha que seja engajante, não muito difícil, em ordem de dificuldade, etc. Ele vai dar vários. Não, mas eu quero que cada alternativa tenha código, não tenha código, tenha conceito, não tenha conceito, tenha palavras em inglês, não tenha palavras em inglês. Então, você dá um calhamaço assim, fala, gera para mim um negocinho assim. Ele é incrível, assim como ele é incrível para resumir. O contrário que não é legal. Tá aqui o resumo, né? E gera para mim algo gigantesco. Aí que ele começa a ficar o lero-lero, né? Você fala, GPT, né? Gerador de lero-lero. Porque ele tá estufando e ecoando a internet. Em vez de pegar o que você deu e ecoar só o que você deu. Lugar de teste. Tem um caso que eu vi ontem, o pessoal aqui da PM3, o Yuri também, nosso editor, o Yuri Andreoli, ele foi testar uma ferramenta de AI para fazer cortes de podcast. E aí, impressionante, é um plugin com AI que pluga no Adobe Premiere e ele identifica as vozes das diferentes pessoas e ele começa a cortar. Quando cada um fala, ele corta a câmera para um lado e já separa tudo em vários vídeos, corta. E ela funciona como se fosse uma pessoa editando. Ele gravou a tela dele como se fosse uma pessoa editando. É surreal. É surreal. E já é uma aplicação muito no dia a dia da galera de audiovisual. Ou seja, vai aumentar a produtividade da galera de audiovisual, mas ao mesmo tempo você vai conseguir automatizar algumas coisas. Então, você continua tendo que saber mexer no Adobe Premiere, parceiro. Então, assim, você não vai perder em frame. Você simplesmente por enquanto, né, Yuri? Por enquanto. O Farinas falou sobre Waze, né, que é um exemplo que eu gosto de usar, que a gente já obedece a máquina, né? As redes sociais também, a gente obedece, ela mostra o que você vai ler. Quem decide o que vai ler é a máquina. Quem decide para o caminho que você vai tomar é a máquina. O AutoGPT é mais agressivo ainda, né?
é tudo a máquina fazendo e não tem tempo de dar resposta se você dá um novo prompt. Então, o que eu considero, e é muito usado, né, esse termo do human in the loop. Então, a gente sempre vai ter um humano no meio do loop. Você vai pedir alguma coisa para IA, ela vai te dar a resposta e aí você vai direcionar. Não, peraí, para lá. Por exemplo, no Waze, quando ele te dá um caminho, você fala, não vou pegar aqui, porque tá tudo parado, quebrado, ou porque aqui a ponte não existe mais. Então, eu vou para a esquerda. Aí ele recalcula. Então, esse recálculo e o ser humano no meio dessa tomada de decisão é importante. É, inclusive, o que o pessoal diz é ético e seguro. Cara, eu fui trocando uma ideia com o ChatGPT como se fosse um amigo que entende muito do tema, né? E foi bom. Nesse caso, especificamente, as minhas queries eram curtas, porque eu comecei perguntando o óbvio, tipo, cara, me explica o que é blockchain. Aí, beleza. Tá, a resposta eu já sabia, já conhecia, mas a partir dali eu fui pegando algumas partes da resposta. Aprofunda mais nesse tema aqui. Pô, me explica melhor como que funciona. Me dá um caso prático de uso desse negócio, desse conceito. Me diz algumas empresas que já estão usando esse negócio na prática. E aí aquilo começou a fazer mais sentido na minha cabeça, né? E eu comecei a ver assim, comecei a pegar o meu conhecimento de produto, falando, tá, aqui eu consigo dar mentoria, aqui eu consigo ajudar, aqui eu consigo apoiar essa pessoa. E aí a call de mentoria foi muito melhor, porque eu cheguei, não obviamente entendendo profundamente do assunto, mas não sendo um completo leigo, ou talvez até ruim, né? Eu ia perder tempo do mentorado pedindo, me explica isso aí que você tá falando. Eu falei, cara, não vou perder seu tempo, deixa eu já chegar estudado. Esse estudo é o que eu teria feito no Google, se fosse 2 anos atrás, né? Mas no Google eu teria demorado, cara, uma tarde inteira. E no ChatGPT foi coisa de 30, 40 minutos. Foi como se fosse um WhatsApp com um brother que entende do assunto e o negócio fluiu muito bem.